Olá, alunos, olá, alunas, professor Rodrigo falando. Nessa aula de hoje, eu vou entrar em detalhes em dois casos bem particulares, dois casos singulares de acidentes envolvendo material radioativo, material contaminado com radiação. Na nossa aula sobre como tratar desses resíduos, né? Muita gente pergunta, já que, querendo ou não, nós somos uma sociedade que temos muito contato com material radioativo, seja para uso médico, seja para uso da própria fonte de energia, entre outras funções. E, como eu disse aqui, eu vou tratar de dois eventos bastante marcantes, um internacional e um nacional. O primeiro foi o caso de Chernobyl e o segundo foi o caso do Césio-137, também conhecido como acidente radiológico radioativo de Goiânia. Vamos lá, né? Primeiramente, o que foi esse acidente em Chernobyl ou Chernobyl? Chernobyl seria a pronúncia em russo. Ele ocorreu em 1986, no dia 26 de abril. Esse acidente aconteceu na Ucrânia. Nessa época, a União Soviética ainda existia e a Ucrânia fazia parte da União Soviética e era repleta de usinas nucleares como própria fonte de energia para o país. A União Soviética ainda tem, a Rússia no caso atualmente ainda tem sim usinas nucleares, mas a União Soviética em si tinha bastante usinas nucleares para poder atender a demanda de energia deles. Isso não é uma exclusividade soviética, não é uma exclusividade socialista ou alguma coisa do tipo, tá bom, pessoal? Na França, atualmente, a energia nuclear é uma das, se não for a maior fonte, a principal fonte de energia elétrica do país. A França, se eu não me engano, tem uma quantidade, o país que tem a maior porcentagem de uma das maiores porcentagens de energia como sendo de origem de usinas nucleares. Existem países menores com uma participação maior de usinas nucleares, como a Armênia, que depende bastante de algumas usinas, mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que nessa época, no final da Guerra Fria, em 1986, havia sim uma utilização bem maior do que há hoje de usinas nucleares como fonte de energia. E em 86, né, na cidade de Pripyat, na Ucrânia, existia essa usina nuclear, essa usina de Chernobyl. Tá aqui o mapa que eu coloquei, aqui é a Ucrânia, tá bom? Aqui a gente tem o que hoje a gente chama de Rússia. Tudo isso aqui era União Soviética, tá bom, pessoal? Tudo isso aqui para lá era União Soviética. E essa usina, ela estava na Rússia, ela estava na Ucrânia, mais precisamente aqui, ó, bem na fronteira com a Bielorrússia. Esse reator nuclear de Chernobyl, que também era bem próximo de Kiev, Kiev é a capital da Ucrânia, a atual capital da Ucrânia. Esse reator ele não estava no meio do nada. Na verdade, foi criada uma cidade ao redor do reator, porque a própria usina nuclear tinha vários reatores e precisava de uma quantidade considerável de técnicos, de operadores, de engenheiros, de profissionais para poder operar esses reatores e fornecer uma quantidade considerável de energia. E toda uma cidade foi montada bem próximo da usina para exatamente esses técnicos, esses funcionários terem onde viver. A cidade quem tiver a oportunidade de ver as fotos, eu tenho algumas fotos aqui que eu vou mostrar adiante, é uma cidade é uma cidade totalmente projetada, é uma cidade toda bonitinha, toda harmônica e tudo mais, feita sob medida para que os técnicos trabalhassem na usina no dia e à noite, porque a usina era ligada 24 horas, e alternassem os turnos e estivessem próximos das suas casas. O que aconteceu foi que, o que aconteceu foram muitas coisas, né? No dia 26 de abril, eles resolveram fazer um teste de segurança no início da madrugada para simular o que seria uma falta de energia na estação e ver como é que o reator
reagiria, digamos assim. Era mais ou menos um teste padrão para que a usina ganhasse algumas certificações e pudesse alcançar alguns júbilos aí. O problema, o que seria um teste, digamos assim, normal, né, acabou se combinando com problemas inerentes do modelo do reator, bem como erros cometidos pelos técnicos que operavam o reator. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo, não sei se vocês sabem, mas um reator nuclear ele funciona aquecendo material radioativo. Esse material radioativo acaba, com esse calor, acaba dispersando para a água que está em contato com o próprio reator, com o núcleo do reator. Essa água esquenta, entra em contato indireto com outras substâncias, que também normalmente é água, e transfere o calor sem haver contaminação. Então, basicamente, resumindo, um reator nuclear ele aproveita-se de uma reação química que gera calor para aquecer água, que gera vapor, e que esse vapor faz girar uma turbina. É como se fosse uma panela gigante, e o vapor que sai dessa panela gira uma turbina, e essa turbina, ao girar, cria energia elétrica, certo? Então, grosseiramente falando, é assim que um reator nuclear funciona. Que os físicos nucleares, que os engenheiros, que todos me perdoem por essa simplificação. Claro que um reator nuclear não é tão simples assim, mas resumidamente seria assim que um reator funciona. O problema é que esse reator, esse modelo de reator, ele vinha com alguns problemas que, se colocados à prova, poderiam falhar. E aí se juntou com algumas falhas dos próprios operadores, que eram bastante inexperientes. Não era na usina haviam várias equipes de técnicos. Os técnicos mais experientes trabalhavam de dia, de madrugada, na noite trabalhavam os menos experientes. E até o reator já vinha com tantos problemas que até as estratégias de segurança para impedir qualquer superaquecimento acabaram falhando. E o que aconteceu? Durante esse teste, durante todas essas falhas acumuladas, o reator entrou numa reação muito violenta, começou a esquentar demais, mais do que deveria, e acabou explodindo, A água que estava ali dentro acabou esquentando tanto que gerou uma explosão do reator. A água que se transformou em vapor muito rápido causou essa explosão e destruiu o reator, a região do reator, o telhado do prédio voou, e junto com isso voou uma quantidade gigantesca de material radioativo, inclusive o grafite. O grafite normalmente ele é considerado uma substância para proteger o núcleo do reator e impedir que ele tenha algumas reações bruscas. Só que ele também fica muito contaminado. E aí o próprio material que deveria servir como segurança voou, muita radiação foi jogada ao ar livre e continuou sendo jogada. Esse acidente nuclear, ele, apesar de ter sido, ele foi o maior acidente nuclear da história, ele demorou um pouco para ser assumido pela própria União Soviética. 1 ou 2 dias depois, a Suécia e a Noruega e outros países detectaram pelos seus sensores uma presença anormal de radiação no ar. Ou seja, a radiação que estava aqui já tinha atravessado e vindo para os países nórdicos, para a Escandinávia. Ou seja, a radiação estava saindo daqui, e vindo em direção até aqui. E depois outros países como a Alemanha, França, Inglaterra, todos esses começaram a detectar uma quantidade anormal de radiação. E a União Soviética não dizia nada, Ela só, depois que ficou assim impossível de negar, ela assumiu que havia acontecido um acidente, mas que estaria tudo sob controle. A explosão, percebam, a explosão se deu no dia 26 de abril de 1986 e esse reator ficou pegando fogo nessa reação
da própria substância radioativa. Ou seja, depois que esse reator entra nessa reação e sai fora de controle, é muito difícil apagar esse incêndio, é quase impossível. Então eles só conseguiram apagar no dia 4 de maio, depois de lançar uma quantidade enorme de boro e outros materiais para tentar apagar esse tipo de incêndio, né? Esse problema, inclusive, teve helicóptero que eles não podiam ir até o reator e colocar o material lá dentro, eles tinham que jogar o material por helicóptero, porque só a proximidade com o reator já causava, com o reator aberto, o núcleo aberto, já era um problema gigantesco, muito, muito complicado. Vários bombeiros foram apagar o incêndio e entraram em contato direto com grafite, com material radioativo no chão. Eles não sabiam o que era, não tiveram o treinamento devido para isso, então eles tocavam no material. Muitos deles morreram só por tocar. Mais tarde, né, eles morreram, perderam membros, tiveram câncer e outros problemas. Um helicóptero utilizado para apagar o incêndio, utilizando boro em cima do núcleo, acabou perdendo o controle, caindo. Então também teve um acidente de helicóptero em cima do reator praticamente. Não se sabe até hoje um número preciso, correto, de vítimas. Diretamente no acidente, na explosão em si, morreram 2 pessoas. O técnico que estava em cima da superfície do reator, na hora, né, com a explosão, ele simplesmente desapareceu. E outro funcionário que foi, se eu não me engano, ele foi abrir uma comporta para poder então liberar o próprio acesso de outros funcionários, e ao entrar em contato com a comporta também contaminada, ele teve sérias hemorragias e tudo mais. Parece muito abstrato isso, né? Assim como a nossa atualidade do coronavírus, a radiação ela é invisível e claro, né, ela é muito pior que o coronavírus, porque a radiação destrói DNA. Então, a depender do contato, e algumas dessas pessoas tiveram um contato exacerbado com o material radioativo, essas pessoas se liquefaziam, essas pessoas se sangravam por todos os poros, enfim, essas pessoas praticamente derretiam com a contaminação, né? Então, no dia da explosão, foi mais de uma explosão, mas no dia da primeira explosão morreram 2 pessoas, e nos dias e nas semanas seguintes 134 militares foram hospitalizados com síndrome aguda da radiação, SAR, e todos faleceram posteriormente. Até que esses militares, esses bombeiros fossem mobilizados para deter o incêndio, teve muita gente que se aproximou da usina para saber o que era, que nem quando acontece alguma coisa, todo mundo se reúne para ver. Então, muita gente se reuniu para ver, porque da usina, do lugar onde estava o reator aberto e vazando radiação, de noite dava para se ver um feixe de luz azul. Então as pessoas achavam bonito, o material radioativo voou para cima da cidade, voou para cima das pessoas. Então, até hoje a gente não tem um número direto de mortes causadas, porque muitas dessas mortes aconteceram nos dias seguintes, nas semanas depois, nos meses depois e nos anos depois, porque essas pessoas acumularam radiação e vieram a ter câncer. A maioria veio a ter câncer, né? Abortou, teve mulheres grávidas que abortaram porque os fetos absorveram bastante radiação. Os próprios profissionais de saúde que tratavam dessas pessoas aqui com síndrome aguda da radiação. Vamos lembrar, essas pessoas com radiação, com essa síndrome, elas estão contaminadas. Então elas são fonte de radiação. Então a gente pode, a grosso modo, pelos dados oficiais, porque os dados discordam, tá bom? Existem os dados da Rússia, da Bielorrússia, da Ucrânia, porque hoje os países são separados, né? Naquela época não eram. Mas cerca de 14 mortes por câncer induzido por radiação entre esse grupo de 134 sobreviventes ocorreram nos 10 anos seguintes.
dessas 134 pessoas, todos morreram posteriormente, mas nos 10 primeiros anos, dos que sobreviveram, 14 morreram de câncer, né? Quem tiver a oportunidade de ver as fotos, eu sinceramente não recomendo, porque as fotos dos feridos, dos sobreviventes, são muito fortes, muito pesadas. Então, quem não tiver estômago para ver, eu não recomendo. Como eu falei, a catástrofe de Chernobyl é considerado o acidente nuclear mais desastroso da história, tanto em termos de custo quanto de baixas. Teria sido o acidente nuclear que teria matado mais gente. Tá bom? Ele é um dos 2 únicos acidentes de energia nuclear classificados como evento de nível 7. A escala vai de 0 a 7, 0 nada, 7 é a classificação mais alta. Ele é um dos 2 porque o primeiro foi ele e o segundo foi o acidente de Fukushima, no Japão, quando teve a tsunami e atingiu a usina nuclear. Mas o acidente de Fukushima, embora fosse sério, embora tenha sido muito sério, ele não causou o dano nem as baixas, nem chegou perto de causar os danos e as baixas próximas de Chernobyl. E o esforço para parar a tragédia e descontaminar toda a região envolveu mais de 500 mil pessoas, mais de 500 mil trabalhadores de diversos setores foram mobilizados para poder limpar a região, a cidade de Pripyat. A usina não era possível limpar, porque não tinha como ninguém chegar perto mesmo do reator. Foram tentados inclusive vários robôs para poder chegar perto do reator, só que como a radiação era tão grande, os circuitos desses robôs queimavam antes mesmo de conseguir chegar até o reator. Supostamente, né, os robôs eram para aguentar uma carga considerável de radiação, só que a radiação ali era tão colossal que não tinha um aparelho, mesmo um aparelho enviado de fora. Acreditem ou não, a União Soviética chegou a pedir socorro aos alemães, aos Estados Unidos, ao bloco capitalista, para que eles fornecessem um material para ajudar. E se eu não me engano, foram os alemães que forneceram o robô top de linha para poder ajudar a conter a radiação ali. Só que mesmo assim o robô pifou, né? O próprio contato dos circuitos do robô com a radiação fazia os circuitos pifarem. Todo esse trabalho para tentar descontaminar essa área da Ucrânia, não só a região ao redor da usina, tá bom, gente? Foi uma região muito maior. Envolveu 500 mil trabalhadores, mais de 500 mil trabalhadores, e custou mais de 18 bilhões de rublos soviéticos. Tem alguns historiadores que estimam que exatamente por esse desgaste econômico, político, moral, esse evento acabou acelerando o fim da União Soviética, porque teria causado um rombo tão grande nos cofres públicos da União Soviética que estariam impedindo as reformas que Mikhail Gorbachev tinha planejado instaurar na Perestroika. Para quem não lembra, antes do fim da União Soviética, o último secretário-geral ele tentou reformar a União Soviética para dar uma melhorada no país e poder permitir a sua existência. Só que alguns historiadores dizem que esse desastre, por ter acontecido na época que aconteceu, acabou impedindo o sucesso desse tipo de reforma, fragilizou o bloco e acabou tirando a confiança de muitos países por parte da Rússia, que era a liderança, né, do bloco soviético, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ao perceber que diante de um acidente tão sério, eles se negaram durante muito tempo a assumir, esconderam quanto foi possível e, enfim, muitas mentiras, muitas publicações mentirosas para poder esconder o que de fato estava acontecendo e a gravidade do que estava acontecendo. Muitas pessoas foram expulsas da região porque elas simplesmente não podiam viver, mas ali estava tudo contaminado, o solo, a água, as árvores, as casas, os animais, houve abatimento de animais. Por quê? Porque o animal contaminado, o animal silvestre contaminado, ele vai sair espalhando contaminação radioativa para todo canto. Então
viu-se necessário os corpos das vítimas, os animais contaminados, o material radioativo, ou seja, as roupas, os equipamentos, os caminhões utilizados, quase tudo isso teve que ser destruído, esterilizado, enterrado no chão em caixões de chumbo, revestidos de chumbo para que a radiação não continuasse a vazar. E para impedir, por fim, que a radiação continuasse a vazar do reator, foi construído um sarcófago. Aqui nessa imagem, vocês podem ver aqui a usina de Chernobyl. O reator que explodiu foi esse daqui. Esse foi o reator que explodiu. Vocês podem perceber que toda usina nuclear ela é feita normalmente perto de uma fonte de água, porque ela precisa da água para poder esquentar essa própria água, gerar energia e devolver a água para a fonte de água. Lembrando que essa água que é utilizada para aquecer, para aproveitar o calor do reator, ela não entra em contato direto com o reator, ou seja, ela não fica contaminada. O tipo de água que entra em contato com o reator é outra. E aí, de novo, cabe uma aula só para explicar como é que um reator nuclear funciona. Esse aí que não é o nosso foco. Mas só para mostrar para vocês, que vocês percebam que aqui vocês têm um prédio, outro prédio, cada um desses era um reator, tá certo? E aqui era um terceiro reator. E percebam que aqui ao redor há uma construção aqui, ó, azul escura, né? Parece azul escura pela foto, que era exatamente o sarcófago. Era uma estrutura de metal, de chumbo, aço e outros materiais para deter a radiação aqui. Ou seja, o reator nuclear de Chernobyl ainda está ativo e ficará ativo por centenas, talvez milhares de anos, liberando radiação. Então, o que é que a gente pode fazer para impedir isso? Nada. O incêndio em si foi contido, mas o material radioativo continua a ser expelido de lá. Então, o jeito é o quê? É trancar e isolar a região. O problema é que mesmo esse sarcófago tem um tempo de vida útil. E depois que esse tempo de vida útil chega, né, é alcançado, é preciso construir o quê? Um novo sarcófago. Foi o que foi feito mais recentemente, se eu não me engano, em 2017, foi inaugurado esse novo sarcófago aqui, ó. Foi feito por cima daquele outro. Ele foi construído numa espécie de trilho e encaixado na usina nuclear para impedir que a radiação continuasse a vazar. Esse sarcófago também tem vida útil. Ele tem uma vida útil por volta de 100 anos. Então, daqui a 100 anos, a gente tem que bolar uma nova técnica, ou então para poder deter a radiação, ou então outro sarcófago aqui por cima. Então, percebam aqui que é uma estrutura gigantesca em cima da usina para impedir que a radiação continue a vazar. Toda essa região de Chernobyl até hoje ela é contaminada de radiação, tá certo? Os níveis de radiação aqui são mais elevados do que o normal. Hoje em dia existe turismo em Chernobyl, ou seja, existem passeios guiados por algumas regiões de Chernobyl que tem contaminação radioativa, mas não tanto, ou seja, que uma pessoa pode ir, olhar e voltar e ela não vai ter nenhum problema de saúde. Claro, tudo tem que ser rápido, mas é basicamente para ver como que a natureza tomou de conta da cidade. Esse aqui era o Palácio da Cultura, e aqui foi um infográfico que eu peguei disponível da própria série Chernobyl que fizeram, né? Que são aqui um resumo do que aconteceu, né? O desastre se deu em 1986. A qualidade da imagem não é muito boa, tá bom, pessoal? Mas a gente pode ver aqui que o reator nuclear ele ficou a mais de 2.500 graus de temperatura. Houveram duas explosões, aconteceram devido à evaporação da água usada na refrigeração, destruindo o reator, e as explosões liberaram 100 vezes mais radiação do que as bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima. Ou seja, a explosão liberou mais radiação do que as duas bombas nucleares soltas pelos Estados Unidos em cima do Império do Japão
no final da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética mentiu, escondeu, né? 2 dias depois da explosão, a Suécia detectou níveis altos de radiação no meio ambiente, obrigando a União Soviética a admitir a verdade. Foram utilizados biorobôs, ou seja, 3.000 pessoas foram recrutadas como biorobôs para limpar o teto do reator, uma vez que verdadeiros robôs pararam de funcionar devido à radiação. Percebam, gente, como eu falei anteriormente, os robôs eles paravam de funcionar antes de conseguir entrar em contato com o material. Então, quem é que eles acabaram tendo que utilizar para poder limpar muito do material? Voluntários, né? Pessoas. Essas pessoas acabaram indo e tendo contato direto com a radiação para tentar limpar os telhados da usina, porque, enfim, de novo, como houve a explosão, caiu muito detrito contaminado no telhado, ao redor, então tudo isso tinha que ser bastante rápido de ser resolvido, e as pessoas faziam inclusive um revezamento. Vai você, trabalha 20 segundos, 30 segundos, volta correndo, e aí depois vai outra pessoa, porque mais do que isso a pessoa morria. Houveram 3 pessoas que se candidataram heroicamente para fechar, para abrir as válvulas do radiador e evitar uma inundação que causaria uma explosão termonuclear que teria deixado a Europa inabitável por milhares de anos. Percebam que esse acidente aqui, se não tivesse, se esses 3 heróis não tivessem agido, o acidente teria sido pior ainda, porque teria acontecido, se eles não tivessem aberto as válvulas do radiador, teria acontecido uma explosão termonuclear que teria espalhado tanta radiação que deixaria o continente europeu praticamente estéril durante muito tempo. As consequências: 20.000 anos serão necessários para que Pripyat possa voltar a ser habitada, ou seja, a cidade está contaminada por 20.000 anos, ninguém pode morar lá até que esse tempo passe. Mais de 350.000 pessoas foram evacuadas na Ucrânia, na Bielorrússia e na Rússia, e 142.000 quilômetros quadrados foram contaminados por radiação. Vamos lembrar que a radiação não só foi levada pelas pessoas pela explosão, mas também porque a radiação evaporou, digamos assim, né? Foi para as nuvens, choveu, chuva radioativa, e espalhou mais radiação pela região. 18 dias foi o tempo que levou para o governo da União Soviética falar pela primeira vez sobre o acidente na televisão. Aqui a gente tem uma foto de um antigo parque, né, com a roda gigante em Pripyat. Vocês podem ver que a floresta já tomou de conta completamente da cidade, praticamente, e essas árvores, inclusive, elas são radioativas, e há muitas espécies de animais radioativos ou com mutações genéticas que só acontecem aqui. Uma recomendação que eu faço para quem tiver mais interesse nesse acidente nuclear é o livro Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Foi a ganhadora do Prêmio Nobel em 2015. Eu utilizei esse livro, eu tenho esse livro em casa, utilizei ele para relembrar de várias partes, e acho sensacional. Ela faz uma recuperação baseado na história pessoal das pessoas que estiveram lá. Ela recolhe as narrativas, a oralidade, ela faz um trabalho muito bom, mas, de novo, é um livro que é um tema pesado, trata de situações limites, então eu recomendo, mas se você acha que não tem estômago, então você passa para a série. Foi essa série aqui, Chernobyl, que curiosamente foi baseada nesse livro aqui, a série da HBO, que retratou muito bem como aconteceram os eventos. Eu assisti quando foi lançado, eu recomendo demais. Não é nem uma série, é uma minissérie, ou seja, são 5 episódios
São 5 episódios, tá bom? Ó, tá aqui, ó, 5 episódios que retratam como foi que aconteceu essa explosão e as consequências que se deu na sociedade. Uma super produção, recomendo muito mesmo. Na série mostra tudo isso que eu comentei, mostra a utilização dos robôs, mostra as pessoas se voluntariando ou sendo obrigadas a trabalhar, mostra as limpezas, mostra o abatimento dos animais. A série mostra inclusive as vítimas da radiação, cenas bem fortes, mas incrivelmente bem feitas, um trabalho de maquiagem magistral. Em seguida, de novo, recomendo que vocês assistam e depois vocês comentam o que é que acharam. Eu duvido muito que alguém assista e não goste, porque a série foi bastante premiada e foi muito bem feita. Foi um trabalho bastante bem feito de adaptação desse livro, desses relatos aqui. Em seguida a gente passa para o acidente radiológico de Goiânia, também conhecido como o acidente com césio-137. Césio-137 é uma substância que é utilizada em muitos equipamentos de tomografia, raio-x. Eu não sei até que ponto, sinceramente, esse material ainda é usado nos equipamentos de hoje em dia, tá bom? Talvez eles utilizem outra substância, utilizem talvez uma dosagem diferente, eu não vou realmente saber descrever. Mas a contaminação teve início no dia 13 de setembro de 87, ou seja, um ano depois da explosão de Chernobyl, quando um aparelho para fazer radioterapia foi encontrado dentro de uma clínica abandonada no centro de Goiânia, em Goiás. Ela estava lá, a clínica abandonada, e alguns catadores, pessoas que se aproveitavam de sucata e tudo mais, acharam o equipamento, tá bom? O equipamento estava lá, abandonado, não foi descartado propriamente como deveria ter sido. Eles abriram o equipamento e lá encontraram por volta de 19,26 gramas de cloreto de césio-137. Percebam, é uma quantidade minúscula de material. 19 gramas. A gente não está falando de uma pedra gigantesca de urânio, de plutônio, de nada disso. A gente está falando de uma quantidade pequeniníssima desse material do césio-137. Esse acidente foi classificado como nível 5, ou seja, só faltavam mais 2 níveis para ser classificado como mais alto, né? E o que é que aconteceu? Esse material, o cloreto de césio-137, no escuro ele brilha, ele tem um brilho azul. Então, quando eles entraram no prédio, o prédio abandonado, escuro, abriram o equipamento de radioterapia e viram o material, e viram que o material emitia luz, eles ficaram fascinados. Eles não sabiam o que eram. Tá? Eles simplesmente não sabiam o que eram, acharam o material sensacional e resolveram levar para casa. Então, cada teve um dos catadores que levou para casa, que deu para a filha brincar. A filha, inclusive, engoliu parte do material, parte do césio-137, ela engoliu, ela passou mal, ela veio a óbito, e ela foi uma das mortes diretas, tá bom? 4 pessoas morreram nesse mesmo ano aí devido à contaminação. Por quê? Porque as pessoas foram mostrando umas para as outras, levando umas para as outras o material para todo mundo ver, todo mundo tocando, todo mundo sentindo, pessoal cheirando, pessoal colocando na boca, pessoal brincando, crianças brincando com esse material, pessoas ingerindo esse material. Ele é muito parecido com sal, tá certo? Então ele suga a umidade e adere à superfície, ele adere à pele, adere a tecido, adere à roupa. Então a transmissão disso foi muito rápida, mas houve muita demora na detecção, porque ninguém vai imaginar que tem gente passando mal porque alguém abriu um aparelho de radioterapia e saiu brincando com o material, né? A gente fala hoje e pensa, meu Deus, que absurdo, mas de novo, essas pessoas não sabiam o que é que era aquilo, e outra, aquele equipamento não deveria estar lá,
Não é assim que você se livra de um equipamento. Por mais que ele não preste mais, por mais que ele não funcione mais, você não simplesmente abandona um equipamento com material radioativo dentro. Mais de 1.600 pessoas foram infectadas, algumas delas morreram, tiveram problemas posteriores como câncer, enfim, a maioria teve problema com câncer ou sequelas posteriores. O acidente se deu aqui na região de Goiânia, capital de Goiás, tá certo? Aqui é o estado de Goiás em relação ao mapa do Brasil, e aqui Goiânia em relação ao estado de Goiás, ou melhor dizendo, ao estado do Goiás, como alguns amigos meus do Goiás falam, né? Eles não falam de Goiás, eles falam sou do Goiás. E houve um isolamento da área afetada, mais de 13 mil toneladas de material contaminado tiveram que ser enterrados em containers revestidos com chumbo e concreto. De novo, pessoal, foram por volta de 19 gramas de cloreto de césio, cloreto de césio 137, o suficiente para contaminar mais de 13 mil toneladas de diversas coisas: roupa, móveis, tijolo, parede, casas, carros. Tudo isso teve que ser jogado dentro de containers revestidos com chumbo e enterrados em valas de concreto. A mesma coisa vale para os corpos das vítimas diretas que tiveram maior contato e vieram a falecer por causa do césio 137. Essas pessoas não poderiam ser enterradas num cemitério comum e nem de forma comum, porque o próprio solo depois ficaria contaminado e aí nós teríamos de novo mais contaminação. Então essas pessoas foram enterradas em sarcófagos de aço e chumbo e em túmulos de concreto. Hoje em dia não há mais contaminação na região de Goiânia, porém resiste um grande estigma, né? Alguns sobreviventes queixam-se de terem parado de receber os medicamentos do Estado para poder lidar com as sequelas, né? Várias pessoas começaram a ter mau funcionamento de órgãos, inflamações generalizadas, doenças autoimunes, enfim, comportamentos totalmente anormais, digamos assim, dos seus organismos depois do contato com o césio, e isso vai ficar para o resto da vida, não é uma coisa que desaparece. Muitos deles reclamam do abandono e também do estigma, porque muita gente ainda acredita que eles estão contaminados. Eles não estão mais contaminados. Já foram feitos todos os exames, mas há sim muita gente que ainda os evita. Então eles, querendo ou não, vivem isolados por causa desse estigma. Um livro que eu recomendo bastante é esse da Suzanne Elo, Os Bastidores do Césio 137, o acidente radiológico de Goiânia sob a ótica dos profissionais que nele atuaram. Muito interessante para vocês da área da saúde terem contato com esses relatos, para saber como reagir, o que é que eles pensavam, o que é que eles fizeram, como eles interpretaram passar por um acidente tão sério como foi esse aqui, e tomar uma ideia de que às vezes esse tipo de coisa simplesmente pode acontecer e a gente não está preparado para lidar com esse tipo de evento, ok? Então, de novo, recomendo o livro da Svetlana. Eu não vou dizer o nome de novo dela, porque ela é bielorrussa e eu já gastei todo o meu russo. Eu recomendo o livro Vozes de Chernobyl, recomendo a série da HBO Chernobyl, a minissérie de 5 episódios, e recomendo o livro da Suzanne Elo, Os Bastidores do Césio 137, com um relato do pessoal da saúde que atuou contendo o acidente. Espero que isso tenha ilustrado para vocês o quão complicado e o quão sérios são esses materiais, o quão problemático, sério, gravíssimo são os acidentes que podem acontecer quando esses materiais são mal utilizados, não são manuseados corretamente, ou quando simplesmente acontece uma fatalidade, uma junção de fatalidades que ocasiona desastres como esse. Ok? É isso. Obrigado. Tenha uma boa semana e até mais.